Tudo bem com você? Olha aí, estamos iniciando aqui mais um Textec. Esse que é o podcast que tem a obrigação de ser o maior podcast brasileiro, né, de inteligência tributária. E hoje nós vamos ter mais um episódio e eu quero agradecer aqui já de pronto a presença do Adilson Barrichello e também da Natália, que mais uma vez está participando com a gente, a Natália Pardo, Obrigado. né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, que é a segurança do trabalho. É isso, né? E também tudo que isso envolve, né? Tudo que todo esse universo, né? O quanto isso é importante para as empresas e quanto as empresas têm que se preocupar com isso. Então, para isso, eu trouxe aqui hoje o Adilson Barrichello, que é engenheiro de segurança do trabalho da Estapar, né? E eu vou começar o programa aqui primeiro pegando um oi do Adilson e depois também aqui um oi da Natália. Tudo bem, Adilson? Tudo bem? Bom dia. Estamos aqui para fazer hoje um bate-papo, né? Falar aí sobre saúde e segurança no trabalho, conforme o André falou, né? E também, principalmente, um assunto que vem a calhar aí para todas as empresas que fazem gestão hoje, em relação aos afastamentos previdenciários dentro das empresas. Hoje nós vamos fazer um podcast bem técnico, trazendo bastante informações importantes para quem nos acompanha. E para isso também eu convidei a Natália para estar aqui. Mas antes da gente falar de tudo isso, eu queria pegar um oi da Natália. Tudo bem, Natália? Olá, André. Muito prazer estar aqui de novo, trazendo mais um convidado. O Adilson só vem aí agregar nas nossas apresentações aqui no TechStack. Bom, primeiro, antes da gente falar, né, da segurança do trabalho, de afastamento, de tanta informação, hoje nós temos aqui perguntas, né, bem pautadas para a gente trazer para você que nos acompanha essa informação, né? Antes disso, eu queria entender um pouquinho a história do Adilson. Adilson, você podia contar como é que você se envolveu em tudo isso, como é que você começou a sua história? Já você me falou que você é paranaense, né? Então Isso. eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Então, vim do Paraná, André e Natália, há cerca de 24 anos e meio. Você é nascido em Chopinzinho, Paraná. Chopinzinho. Olha aí, Isso. hein? Cidade pequena. Cidade pequena, 30 mil habitantes hoje, Aham. né? Nasci na roça, né? Meus pais ainda trabalham na É roça, mesmo? Olha que sim. história bonita, né? E a gente vem pra cá, né? Eu vim pra cá pra conquistar o meu Isso espaço. em que ano? E isso foi em 99. 99. Isso. Você saiu de lá para vir fazer faculdade aqui, é isso? Estudar, Estudar, trabalhar, trabalhar. fazer o pé de meia e voltar Queria voltar para para o terra Paraná. natal. É mesmo? O que Não, que vocês fazem lá na roça? O que era? Roça do quê? meu pai planta soja, ele tem plantação de milho, de arroz, Aham. agora um pouco menos, né, que ele já está aposentado, mas Sim, arrenda as terrinhas dele lá certo. e criação de gado, de leite, enfim, de corte. Tá. Essa é a parte produtiva, digamos assim, lá na roça da minha família, né, meus irmãos e meu pai. Aí você botou na cabeça, eu vou para São Paulo, vou mudar a minha história, né? E Isso. aí conta para nós como é que foi. Então, eu vim para cá, como eu lhe falei, já 24 anos e meio para estudar e trabalhar. Primeiramente, eu fiquei alguns anos sem estudar É? e vi que não era futuro. Então, comecei a pensar, não, preciso mudar e Uhum. crescer profissionalmente. Foi onde eu entrei na parte de segurança do trabalho, Segurança do trabalho. fazendo curso de técnico de segurança do Primeira trabalho, coisa foi técnico de segurança técnico de do segurança do trabalho, trabalho. Trabalhei em algumas que é um empresas. ramo interessante também, né? Hoje tem muita área para isso ainda, né? Tem. Aham. Hoje o profissional da área de saúde e segurança do trabalho, não só do técnico, mas engenheiro, médico do trabalho, ele tem um campo muito vasto de Nós atuação. entrevistamos aqui um médico do trabalho e falou, inclusive, da especialidade que hoje existe, que é uma especialidade, o médico do trabalho. Antes era Sim, aquela coisa, né? Que o médico era uma coisa e fazia pontas, né? Como o médico do trabalho hoje tem a especialidade. tem. E aí, E aí eu me formei em técnico de segurança, trabalhei em algumas empresas e comecei já fazendo engenharia ambiental, engenharia ambiental. com foco em se formar em engenharia de segurança do trabalho. Esse era o meu foco, era o meu Objetivo. objetivo, né, de chegar como profissional, né,
especializado da área. Aham. E foi assim o caminho, a minha trajetória. E aí, logo você trabalhou em grandes empresas, começou a fazer Sim. conexões com Antes de eu me empresas? formar, Ah, André, eu já estava atuando como gestor de equipe, né, de saúde, uhum, segurança do trabalho, cuidando, a gente vai falar aí dos afastamentos previdenciários já, uhum. atuando aí na gestão de afastamentos previdenciários, numa empresa com mais de 100 mil funcionários. Que era, Só a minha unidade tinha mais de 8 mil. que era Atento do Brasil, dentro do de call Brasil. center. Sim. Então, a gente tinha um desafio ali imenso de fazer esse trabalho. A gente fez um Aham. trabalho maravilhoso lá na época e tivemos grandes resultados também. Uhum. E depois eu fui para outras grandes empresas, Johnson Johnson, Hospital São Luís, Redditor. Então, eu trabalhei aí em grandes empresas. Sempre falo, dei muita sorte na vida Que bom, né? trabalhando em Eu grandes acho que empresas. assim, ó, a sorte, ela é uma soma de fatores, né? É você estar no ambiente certo na hora certa e você aproveitar também os momentos, né? Sorte em si é para quem ganha na Mega Na Mega Sena, Sena. nessa, né? Eu acho que é o trabalho mesmo, né? Trabalho. E assim, eu fico muito feliz de conhecer pessoas como você que, com o trabalho, com o esforço, hoje está aí em cargos tão importantes como esse, né? Hoje você é engenheiro de segurança do trabalho da Estapar. Eu acho que Isso. muita gente conhece a Estapar, mas para quem não conhece, a Estapar hoje é uma empresa com mais de 6 mil funcionários, ela cuida de estacionamentos, é uma empresa de prestação de serviço, é isso? Isso, né? Hoje nós temos lá na Estapar mais de 6 mil funcionários, mais de 700 unidades. 700 E nós unidades. estamos em 18 estados do país. Olha só. Você Então, tinha me comentado que ela é uma das maiores, né? é a maior empresa hoje de gestão de estacionamento, Aham. né? E tecnologia, assim, de ponta, né? Nós Além de temos estacionamento privado, ela faz estacionamento público também, é isso? também Que Zona seria Azul de a São Zona Paulo, Azul, né? interior de São Paulo, grandes Aham. cidades, nós fazemos a gestão do estacionamento. Há quanto tempo você já está na Estapar? Na Estapar eu vou para 2 anos agora, 2 anos. né? Eu já conhecia ela já há muito tempo, era um sonho trabalhar na Estapar e hoje Uhum. estou nela. Já estou há 2 anos, quase 2 anos. Antes da gente falar de tudo que a gente tem para falar aqui, Natália, eu queria saber como é que teve esse contato da Estapar, do Adilson, né, com a BMS. Como é que foi isso? Você consegue ter essa resposta para nós? Então, há muito tempo, né, nós precisávamos, né, a Estapar precisava, né, de uma consultoria, né, devido ao Aham. grande número de afastamentos que nós tínhamos previdenciários, eram dezenas, né, de afastados, e a Estapar foi para o mercado, eu não estava na Estapar ainda, mas eu Aham. conheço toda a história, e encontrou a BMS. Que legal. Por coincidência, eu já tinha trabalhado com a BMS, Em outra né, empresa? em outra empresa, na rede de lojas pernambucanas. Entendi. Então, conheço Já tinha já, esse histórico. já, Já conhecia a turminha. já. E aí, quando eu entrei nessa Estapar e olhei a BMS que cuida, né, ajuda ali, é parceiro para cuidar dos afastados, eu fiquei super tranquilo, porque a gente já fazia um excelente trabalho em outra empresa junto, e aí hoje eu fico feliz, né, muito gratificante trabalhar novamente com a BMS numa Que grande legal. empresa como a Estapar. Adilson, vamos entrar na nossa pauta aqui então, para a gente poder trazer, né? Bom, primeiro ponto, né? As lesões, né, no ambiente de trabalho, né, que são muito comuns, é claro. Existe como evitar isso, né? E quais problemas, né, isso pode trazer pro empresário em si? Sim, existe, né, como pelo menos minimizar muito, né, reduzir e em alguns casos até zerar. Então, você precisa hoje, o grande empresário, né, que é o caso da Estapar, né, grandes empresas, precisa de uma boa equipe e bons parceiros, como nós temos, né, uma equipe interna de saúde e segurança, desde técnico de segurança, de engenheiros, de médicos, eh, enfermeiros e técnico de enfermagem para fazer toda essa parte operacional e também de gestão interna. E quando eu falo parceiros, André, eu estou falando aqui da BMS. Então, Uhum. eles nos ajudam aqui, né? A BMS nos ajuda dia a dia, acompanhando o trabalho desses funcionários que sofrem acidente ou doenças ocupacionais, ou, enfim, tudo que leva ao afastamento diariamente. E os Uhum. resultados são extraordinários, Que interessante. positivamente falando.
E quais são os acidentes de trabalho mais comuns no Brasil, se é que isso existe? Né? Você poderia falar um pouco disso? Hoje, o que mais ocorre de acidentes são doenças aí de lesões por ósseos musculares, repetição, de coluna, enfim, uma série de ortopédicos, né? Que a Uhum. gente fala bastante, né, Natália, em relação a esse tema, internamente, inclusive, na Estapar. Então, são os que mais ocorrem, né? Então, trazendo ali, esmiuçando, eu digo sempre, falando ali, né, na ponta ali, na parte operacional, escorregões, tropeções e quedas também vem bem gritante, afloram bastante no dia a dia. E agora uma situação nova que é a parte do CID-F, né? São as doenças aí que vieram, né? Principalmente com a pandemia agora, Uhum. que são as doenças mentais. Ah, agora eu queria saber assim, a empresa, né? Aquela que foca mais na saúde, na segurança do trabalho, ela consegue minimizar isso e consegue ter mais agilidade sobre isso também? Sim, ela consegue minimizar E muito isso reduz custo e também, até reduz para muito aproveitar custo. o gancho? Sim, Ah, sem dúvida nenhuma. Quando a empresa atua rapidamente, internamente, e com o nosso caso aqui, falando da Estapar especificamente, em conjunto com a BMS, nós conseguimos identificar dentro, às vezes, do próprio mês de afastamento e atuar em cima desses afastamentos. E com certeza a redução financeira é muito grande, muito grande. Então, nós estamos falando aqui só da Estapar nos últimos anos, com o trabalho da BMS, de milhões uhum. milhões de reais que se paga, digamos assim, a folha toda do SESMIT, que nós somos mais de 20 profissionais CLT, e Uhum. sobra muita grana. Agora sim, Natália, o contrário disso, né? Funciona também a falta de investimento, a falta de preocupação com isso, pode gerar aí mais custos e até custos tributários para a empresa? Perfeito. Essa sistemática funciona da seguinte forma: o governo criou em 2010 um índice chamado FAP. Esse índice ele veio com o intuito de premiar as empresas que são zelosas por saúde e segurança do trabalho e aumentar a tributação das empresas que não investem em saúde e segurança do trabalho. Tá. Então, o governo criou um índice e esse índice funciona verificando as condições e os afastamentos pela Previdência O nome Social. desse índice é FAP. FAP. Isso, Aham. Fator Acidentário de Prevenção. Certo. Aham. E esse índice, ele incide diretamente sobre a folha de pagamento da empresa. Então, todos os meses, o empresário, quando vai recolher suas contribuições previdenciárias, ele paga esse índice para custear esses afastamentos. E esse índice varia de acordo aí com a frequência dos acidentes de trabalho, a gravidade dos acidentes e o próprio custo que a empresa causa para a Previdência Social com relação aos afastamentos e doenças do trabalho. Uhum. Então, uma empresa que tem melhores índices comparado às empresas do setor em que ela atua, consequentemente a tributação dela vai ser menor. Que interessante. E aí, empresas que não são tão zelosas assim com o ambiente do trabalho, elas possuem aí, então, um índice maior que vai refletir na folha de pagamento diretamente das empresas. Ou seja, cuidar então, né, da saúde e segurança do trabalho é muito valoroso, né, de todas as formas, da forma humana como profissional e também da forma financeira como empresa, é isso mesmo? Isso mesmo, André. E quando a gente fala de forma humana, né, você falou algo bem interessante. A gente faz o acolhimento de 100% dos nossos trabalhadores internamente quando ele tem uma lesão ou uma Uhum. doença. E isso dá um retorno imenso. Falando só do Certo. FAP que a Natália comentou há pouco, e que também, né, a BMS está conosco, nós reduzimos mais de 5 milhões nos últimos anos. Puxa vida, são números De importantíssimos, né? importantíssimos para a saúde financeira da empresa, saúde financeira da área de saúde e segurança do trabalho, e isso a gente
traz aqui esses números porque eles vão ser maiores ainda nos Uhum. próximos anos. E esse retorno de investimento pode ser aplicado na segurança, né, do trabalho e tal, e ainda melhorar e melhorar, como eu disse, a forma humana e também o material humano e também melhorar ainda mais a possibilidade de redução de custos. É isso mesmo, Natália? Isso mesmo. Quando a empresa investe em segurança do trabalho, Uhum. além desse ponto direto da contribuição mensal ao índice FAP, a gente tem inúmeros outros fatores, outros benefícios que ela pode ter. Hum. A mitigação de riscos na área trabalhista é um fator muito importante. O controle da gestão dos afastados, ele consegue melhorar os fluxos internos da empresa. Uhum. Então, a empresa passa a ter noção de quantos afastados ela tem, de quantos afastados estão em situação de limbo previdenciário. Depois o Adilson vai comentar um pouquinho Sim, isso desse é uma coisa caso. muito importante, né? O limbo Isso. previdenciário. Perfeito. Na Estapar, a nossa atuação conseguiu zerar o limbo previdenciário. Uhum. Então, isso é muito importante para uma empresa hoje, porque o limbo previdenciário é uma das fragilidades que as empresas apresentam. Uhum. E o trabalho da gestão dos afastados, ele não traz só retorno financeiro, mas ele também traz retornos com relação ao aspecto pessoal, ao aspecto de investimentos nas pessoas, da melhora do ambiente e da qualidade do trabalho daquelas pessoas, e reduz aí custos de afastamento, custos com hora extra, custos com possíveis planos de saúde e demais aspectos em que o afastamento reflete. Ó, Adilson, eu queria perguntar para você, então, qual que é o papel crucial ali, né, do engenheiro, né, que é o seu caso, do engenheiro de segurança do trabalho? Primeiro chega na ponta, né? A gente está lá na ponta, né, com a equipe de tech-segurança e chega para nós um afastamento, um acidente, uma doença. Um caso. Um caso. Tem tá? nome isso? É chamado de caso? Tem um nome isso? É um afastamento previdenciário. Afastamento previdenciário, Isso. tá? Não tem uma sigla em si. Passou Tá. de 15 dias, ele, né, automaticamente é afastado, né? Certo. Então, se torna ali um afastamento previdenciário. Então, nós recebemos e já acionamos a área de medicina do trabalho, a médica ou médico do Certo. trabalho, que nós temos médicos internos próprios e também pela consultoria. Tá. Tá? E é onde atuado ali junto, né? A atuação é em conjunto com a BMS também, né? Que identifica esses casos e nós trazemos para avaliar cada um deles. E por isso que a Natália comentou que hoje, né, nós zeramos, mas não é um trabalho da noite para o dia. Sim. Foi um trabalho da BMS, assim, a Estapar em conjunto que nós fizemos por muitos anos. Né? A gente saiu de dezenas de casos, vou trazer só do último ano, tá? Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós tínhamos 23 casos no limbo previdenciário. Tá. E hoje, em abril de 2024, nós zeramos esse índice junto com a BMS. Eu sei que muitas empresas sabem o que é limbo previdenciário, mas o nosso papel aqui como TechStack é trazer informação. Então eu queria perguntar, eu queria que o doutor me explicasse exatamente o que é limbo previdenciário, por que que isso acontece? Então, ele acontece da seguinte forma. Ele se afasta, Tá. né, pelo Tem um INSS, profissional, ele se ele se afasta. afasta, Ok. então mais ali de 15 dias, Uhum. e a empresa faz esse acompanhamento junto com a BMS. Certo. Em um dado momento, ele marca a sua perícia, né? A Certo. gente até auxiliava Para agora retorno, é isso? para retorno, né? Ele marca a perícia e o INSS ele dá alta para ele, Ok. né? Para ele retornar ao trabalho. Só que ele não está apto ao trabalho, muitas vezes. Mas o INSS deu essa liberação. Deu essa liberação. Tá. Ele E ele volta não para a está. empresa. Isso. E não está. Ele volta para a empresa e é onde existe esse, digamos, esse problema Impasse. de impasse, né? E que muitas vezes envolve ali, eu sempre falo, a empresa, né? Porque às vezes a empresa entra também para questionar isso, né? Recebeu alta do INSS, mas ele não está apto. O médico particular dele não deu, né, a liberação para ele, não deu alta, né? Então ele não está apto. E aí, como trata esse caso? E é onde entra o A trabalho da BMS. BMS. né? Então, de que forma, então, uma consultoria tributária como a BMS, né, Natália, pode ajudar as empresas
a otimizar um caso desse, como outros casos, de que forma? Como que é, Só, né, na prática isso? tá, resgatando um pouquinho aqui. O que que é o limbo previdenciário? É exatamente a configuração do impasse entre a alta do INSS, o INSS Certo, fornece alta ao empregado, e ok, por muitas vezes o médico assistente ainda continua dizendo que aquele empregado tem uma incapacidade para o trabalho. certo. Então, o limbo previdenciário é o INSS fala: olha, Não vou você pagar mais, está apto para voltar ao trabalho. certo. E o médico assistente, que é quem cuida daquele colaborador diretamente, fala: você ainda precisa ficar afastado do trabalho. Né? E aí esse impasse fica configurado. De um lado o INSS, do outro lado A empresa. não, o médico Sim, assistente. sim. E aí entra o papel da empresa num terceiro Ponto. agente ali. Ó, Por quê? Porque se o INSS não vai pagar, Sim, se o médico do colaborador ainda indica que ele precisa estar afastado, mas também não vai pagar. e ele também não tem condição de retornar ao isso. trabalho, né? Aham. Como é que fica essa situação desse Por colaborador? isso, limbo. Isso, Está no porque é limbo, uma é um limbo. situação de Não existe indefinição. definição sobre isso, É uma entendi. situação de indefinição. Entendi. E a atuação da BMS nesse aspecto é principalmente a gente mapear a situação, analisar tudo ali que está acontecendo, qual a situação do colaborador, já foi ingressado com processo judicial contra o INSS, qual a situação dele perante, de forma administrativa, junto ao órgão, né, autarquia federal, que é o INSS. Então, a gente avalia a situação e a gente desenvolve estratégias específicas direcionadas por caso a caso. Então, todos esses casos que o Adilson comentou, Sim. eles foram analisados um a um. Não tem uma receita do bolo Não. correta. É um trabalho que tem que ser analisado É um caso a caso, trabalho linha. detalhado mesmo. Individualmente. Entendi. Perfeito. Então, a estratégia ela é direcionada no caso específico. Entendi. Então, vai variar. Tem estratégias judiciais, tem algumas estratégias administrativas, tem estratégia de como a empresa pode lidar com aquele colaborador, qual é o trato que a empresa precisa ter com aquele colaborador. Entendi. Né, de qual documento assinar, o que que eu falo para ele agora, o que que eu faço, para onde eu mando. Né? Então, tem Entendi. todo um aparato de estratégias que a empresa usa para mitigar os riscos desse limbo previdenciário e auxiliar o colaborador. E isso, para a empresa que tem tanta coisa para cuidar, é difícil, né? Acaba deixando, vai ficando aquela. É um peso que vai ficando para a empresa, preciso resolver isso, não sei como. É mais ou menos isso, olhando do seu ponto de vista como engenheiro, assim, é isso? Sim, é muito complexo para as empresas fazerem isso, porque a empresa tem a equipe própria, mas eles estão focados em fazer gestão, né, da parte ali estratégica de campanhas de saúde e segurança, né, toda a parte ali de treinamentos. Nós temos lá a parte de laudos. Então, operacionalmente, para nós fazermos isso, as empresas fazerem isso, primeiro tem que ter uma expertise. Uhum, Nem todos os engenheiros médicos têm expertise. uhum, Né? A gente ganha isso com o decorrer da experiência, do tempo. Eu estou uhum. mais de 14 anos como engenheiro de segurança, então, para fazer isso, você precisa se dedicar. Sim. E aí é onde entra, né, as empresas especializadas como a BMS para nos auxiliar e suportar em relação a isso. Não só na parte ali da gestão em si, do afastamento, na parte jurídica também. Uhum. E isso demanda tempo, demanda de profissionais extremamente qualificados, né, para fazer esse trabalho, André. Então, a gente tem aí a grata, né, satisfação de fazer esse trabalho em conjunto com a BMS e ter esses resultados aqui significativos. Natália, e além de tudo isso, né, do limbo previdenciário, tem ainda algumas principais obrigações tributárias, assim, né, que são muito importantes e que você poderia relacionar algumas aqui, né, e que as empresas precisam estar cientes? Com certeza. O envio dos eventos de SST no e-social é uma delas. Tá? Aham. Recentemente, todas as empresas passaram a ter a obrigatoriedade de fazer o envio desses eventos para o e-social, que é um sistema unificado de dados que o governo passou a exigir.
Então, as empresas precisam obrigatoriamente fazer o envio desses dados mensalmente. Quando acontece um acidente de trabalho, todos os documentos de saúde e segurança do trabalho precisam estar nesse sistema. Então, é um ponto que as empresas precisam se atentar e que a BMS também faz esse suporte. Tá? Então, além de toda essa sistemática do FAP, né, do aumento da contribuição previdenciária direta por meio do RAT, por meio do FAP, o envio dos eventos do SST no e-social é um ponto muito importante que as empresas não podem deixar de se atentar. Agora sim, a gente já comentou mais ou menos por cima, mas eu queria entrar mais a fundo nessa relação, né, que tem. Como que a legislação atual trata, né, a relação entre a segurança do trabalho e também os benefícios fiscais. A gente já mais ou menos comentou isso, mas eu queria que a Natália desse um pouco mais, aprofundasse um pouco mais nisso. Perfeito. Essa metodologia é feita diretamente pelo FAP. Tá? Então, o FAP ele é um indicador que varia de 0,5 a 2 inteiros e ele vai variar conforme aí, 3 fatores: a frequência dos acidentes de trabalho, a gravidade desses acidentes e o custo que a Previdência tem despendido com os empregados daquela empresa. Então, o governo faz essa análise, faz esse mapeamento de quanto a empresa está afastando, e aí monta esse índice com base nesses indicadores. Tá? É importante a gente entender que essa metodologia ela funciona como um incentivo para que as empresas invistam diretamente em saúde e segurança do trabalho. Porque quanto mais expressiva a folha de pagamento da empresa, maior vai ser o custo dessa tributação. Sim. Né? Então, o índice ele incide diretamente sobre a folha. Então, quando a empresa tem uma folha menor, esse índice vai incidir sobre aquele valor menor. Mas quando a gente está falando de milhões, como é o caso da Estapar, esse índice também significa milhões. Então, investir nesse índice, na redução desse índice, na recuperação dos últimos anos, do que está errado, do que a Previdência calculou errado para o FAP da empresa, é você conseguir ter um retorno direto com relação à tributação nesse aspecto do índice FAP. Entendi. Agora sim, Adilson, sabendo de tudo isso, quais são então as melhores práticas, né, para você poder fazer para que a empresa seja reconhecida fiscalmente aí? Olha, as melhores práticas trabalhar com todos os casos que eventualmente teve um afastamento, que eventualmente teve um acidente, por mais que ele não foi mais que 15 dias, né? Não foi ainda para o INSS, e nós fazemos isso na Estapar, a gente acolhe todas as ocorrências, 100%. São mais de 6 mil Mais de 6 funcionários. mil, então... Tem ocorrência, não tem como tem, não ter, né? tem ocorrências, né? Material humano. Por mês, eu abro mais ou menos umas 7 a 10 CATs, Comunicação e Acidente de Trabalho, tá? Não que ela é mais de 15 dias, né, um acidente típico, mas nós temos, né? E mantemos isso em índices muito baixos. Sim, Nós um percentual muito pequeno muito dentro pequeno. da quantidade de pessoas. No universo de 6 mil, Sim, então é pequeno. É pequeno. Né? Mas ocorre às vezes que acabam aparecendo alguns casos, né, que a gente às vezes não sabe e que pode gerar até uma ação aí civil ou trabalhista, mas como a gente tem aqui a parceria com a BMS, eles trazem para nós e a gente vai tratar, porque às vezes a gente nem está sabendo de alguns casos. Isso pode ocorrer, raramente ocorre, mas ocorre. Isso impacta diretamente esses acidentes típicos, né, no nosso FAP, conforme a Natália comentou. E sim, como a folha é muito alta em termos de valor, são milhões de fato que a gente pode pagar a mais. Né? Hoje a gente paga índices muito baixos, mínimos, né? 0,5%, né? A maioria deles, 90%, 92% aproximadamente é 0,5%. Bom, em suma, cuidar, né, então, ter essa preocupação com a segurança do trabalho pode garantir para o empresário que ele tenha mais tempo também para poder se preocupar com outras coisas e se preocupar, inclusive,
que a empresa cresça mais, que ela tenha mais sucesso, isso também é um ponto importante? Muito importante porque é dinheiro líquido no caixa. Aham. Eu sempre falo, desde quando surgiu, né, essa metodologia do FAP, né, e que você consegue ter ali, né, um bônus, o empresário que pegou para ele, conforme nós temos isso na Estapar, ele tem dinheiro líquido no caixa ali positivamente, sem dúvida nenhuma, todos os meses a redução é astronômica, como tem ao contrário. Tem empresas que Porque, como você disse, é um índice que vai Exato, penalizando, né, vai Natália? penalizando, ele pode chegar, né, até o dobro. Aham. E aí vem uma série de situações, não só do FAP, mas ações trabalhistas. Eu conheço empresas que está fechando hoje porque não cuida das ações trabalhistas Uhum. devido ao grande número de acidente, de FAP, enfim, é uma soma, né? O governo hoje é 100%, digamos assim, quase 100% digital. Então, Uhum. ele tem as informações ali através das mensagerias do e-social, conforme a Natália já comentou. Então, ele tem muitas informações e ele monitora isso. Então, o empresário hoje, o grande empresário, ele precisa ficar atento, investir em saúde e segurança, sem dúvida nenhuma, é um retorno assim astronômico, muito alto, e aonde ele pode abrir uma nova unidade, não só no nosso caso, ele pode abrir várias unidades com o Sim. valor que ele tem de retorno. E a BMS está pronta para ajudar o empresário com isso, Natália? Com certeza. Aqui na BMS nós fazemos todo o controle da trilha dos afastados. Uhum. Então, essa assessoria que as empresas precisam desde o início do afastamento, a BMS consegue oferecer isso de maneira muito dinâmica e orgânica. Então, por meio de um sistema, a gente consegue auxiliar as empresas desde o início do afastamento até aqueles que não acabam gerando o afastamento previdenciário em si, aqueles que ficam dentro dos primeiros 15 dias, Uhum. a BMS consegue oferecer esse serviço e esse controle da trilha desde o momento que o empregado chega com a empresa com a solicitação de um afastamento, casos em que o próprio empregado ele apresenta afastamentos picados. Então, isso é um problema muito real nas empresas hoje. O colaborador apresenta afastamentos picados por diferentes CIDs, as empresas não sabem como lidar. Uhum. E aí, a gente, com todo esse sistema orgânico para controle da trilha dos afastados, a gente consegue oferecer essa melhor gestão da área de saúde ocupacional e o que vai refletir aí futuramente numa redução do índice que afeta diretamente a tributação das empresas. Natália, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, deixar o convite aqui para mais participações, né? Quero agradecer também, Adilson, a sua participação. Queria deixar agora aqui uma consideração final sua, né, dentro do nosso podcast aqui, para que a gente finalize bem esse episódio aí. Sim. Eu que agradeço, né, o convite aí, né, da BMS, do Rubens, né, a sua presença, a Natália, que nos propôs essa oportunidade, né, estou falando em nome da Estapar aqui, de participar. A gente fica muito feliz lá na Estapar com a parceria de tantos anos e a gente, né, renovamos contato recentemente, a gente quer continuar com eles por muito tempo, isso dá muito resultado. E nós estamos lá disponíveis para tirar dúvida de qualquer pessoa, empresa que queira aí conhecer o trabalho da BMS. Eu estou lá disponível para mostrar na prática como que eles atuam, como que é feito esse trabalho, que é um trabalho fundamental para o grande empresário hoje cuidar aí da saúde financeira, principalmente da empresa e dos funcionários também. Natália, é isso? Você aceita o convite para participar de novo? Com certeza, Aham. estarei aqui em próximas oportunidades. Queria agradecer. Adilson, muito obrigada. A nossa parceria é uma parceria de sucesso. Ter a Estapar hoje como cliente na BMS é uma honra, é muito gratificante os resultados que a gente vem alcançando lá, unindo as forças das equipes internas, e é maravilhoso, é muito gratificante para mim como profissional poder ver esse sucesso que tem sido a nossa parceria. Então tá, Natália, muito obrigado, tá? Adilson, muito obrigado. E Eu que assim, você agradeço. que nos acompanha, eu quero convidar você a curtir, compartilhar e comentar. E também, se você tiver alguma pergunta, já deixa aqui nos comentários,
que assim, com certeza, nos nossos próximos episódios, com a equipe da BMS, a gente pode responder para você. Esse é o TechStack e te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.